Herrero, boa tarde a você e a todos da Bandeirantes. Falando um pouquinho sobre o profissional, é claro que é época de especulação envolvendo contratações, e isso o Corinthians já vive há bastante tempo, né? Com o nome do Cavani, enfim, muitos nomes sendo especulados no time do Corinthians, mas eu vou falar principalmente aqui sobre permanências ou sobre possíveis permanências. O Cássio e o Fagner já têm acerto verbal, né, para renovarem os contratos até o fim de 2024, e o Gil, zagueiro, que tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro, a tendência é que assine um novo vínculo por mais 2 temporadas, ele que fez 50 jogos no ano passado e tem 34 anos, ou seja, talvez os 3 pilares que já estavam no Corinthians mais importantes, né? O Gil, que chegou a sair, depois voltou, foi campeão brasileiro lá atrás, é uma peça importante na zaga do Timão, e também o Cássio e o Fagner, que estão por um longo período aí, período vitorioso, aliás, no time do Corinthians. O presidente Duílio Monteiro Alves completa hoje um ano como dirigente principal do Corinthians. Ele já foi também diretor de futebol, enfim, já teve outros cargos, mas hoje ele completa um ano como presidente do Corinthians. Sobre contratações, principal especulação, Herrero, todos sabemos, é a posição de centroavante. Falei aqui que o Cavani do Manchester United foi o grande sonho de consumo do Corinthians, ainda é um pouco, mas vai ser muito difícil tirar o jogador do Manchester United, até porque o técnico da equipe inglesa já disse que ele permanecerá por lá, então vai ser muito difícil tirar o Cavani, até pelo padrão europeu financeiro, né? O euro, enfim, libra, é muito caro ali para você poder contratar um jogador como o Cavani. Bom, então o Benedetto aparece como uma das possibilidades aí do Corinthians para a próxima temporada, para essa temporada. Um jogador argentino, tem 31 anos, ele que atua pelo Elche e está emprestado pelo Olympique de Marselha da França, tem 31 anos, repetindo então, um jogador argentino. Ele é o nome da vez nesse instante do Corinthians, mas por enquanto nada de concreto, nenhuma negociação aberta oficialmente, apenas especulação. E se você quiser, dá pra gente falar um pouquinho sobre o time, a base do Corinthians, que estreia hoje com a voz, a narração de Pedro Martelli aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então falar, Herrero, sobre o time, a base do Corinthians, né? O Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem 10 títulos, joga contra o Resende em São José dos Campos às 9h45 da noite, transmissão do Pedro Martelli, comentários do Gustavo Soler, o Paulo do Vale estará nas reportagens, intervalo Vinícius Bueno, plantão e produção a Gabriele Guimarães. O grande nome do Corinthians é o Giovani, jogador de 18 anos, o atacante chegou a treinar com o elenco principal do Corinthians e o técnico Silvinho está de olho nesse atleta. Outros jogadores também passaram pelo profissional, é o caso do Rodrigo Varanda, centroavante, o Felipe Augusto, o meia, o Luiz Mandaca, e também o zagueiro, o Lucas Beleze. São jogadores que já passaram pelo time principal do Corinthians. Então, olho no maior campeão da Copinha com 10 títulos, o Corinthians, que estreia hoje. E daqui a pouco, entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes com um dos responsáveis pela base do Corinthians, que é o senhor Oswaldo Neto, diretor de futebol da base do Timão. Daqui a pouquinho no Nossa Área. Não perca que essa entrevista vai ser bastante importante, até mesmo para o futuro do Corinthians na parte financeira. Simate, para fechar, informações sobre Roger Guedes, que infelizmente teve a casa assaltada durante esse período de férias, né? Ele não tá no Brasil, é bom que a gente deixe bem claro, mas ele teve a casa assaltada em Alphaville, certo, Simate? Certo, aliás, Alphaville, que é um bairro nobre aqui de São Paulo, né? Os municípios de Barueri e também de Santana de Parnaíba. O Roger Guedes está em férias nos Estados Unidos, férias merecidas depois da temporada, e alguns criminosos, ou um criminoso, não se sabe bem, invadiram a casa do Roger Guedes nesse condomínio em Alphaville e acabaram roubando alguns pertences. Entre eles, camisas do Corinthians, veja só, Herrero, joias e bolsas foram os pertences roubados do Roger Guedes. É claro que a polícia apura esse ato criminoso desses bandidos. É isso, Simate. Você volta a qualquer momento na programação da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço, prazer conversar contigo aqui ao vivo e um excelente 2022 também, meu amigo. Valeu, Herrero. Muita saúde para todos.